beneficiando o seu galinho, o seu galinho morto. Não teve nem pênalti dessa vez. 2-0 aí, 1-0 aqui, 4-1. Então calma lá, a gente gosta assim mesmo. A gente gosta da zoeira, a gente gosta do desprezo, do menosprezo. Agora, eu daqui, só me resta fazer uma pergunta pra você. É pra apanhar. O Ramon Dias já caiu? Liga lá, Charles. Liga. É pra apanhar e ficar quietinho. O Ramon Dias já caiu? E fica quietinho. Muito obrigado, viu, Ronaldo, perdendo o Ramon Dias já caiu, o Luiz Castro já chegou? Falar nisso, você cravou. E apelou, hein? Você já cravou. Perdendo as quartas de final, semifinal, O Ramon Dias já caiu, você cravou. É a mesma coisa. não caiu. O Ramon Dias não caiu, mas o Galo se enterrou. O Ramon Dias não caiu, mas o Galo, ó. Aqui no programa as condições são iguais. Sexta-feira foi o dia do Everton, daquela zoada, hoje o Ronaldo. Muito obrigado. Beleza. Dito isso, o vencedor do primeiro jogo foi o Flamengo, 3-1. Show do Gabigol. Teve treta entre ele e o Felipe Luiz, se resolveram já em campo mesmo. O Galo, que teve um sistema defensivo perfeito diante do River em 2 jogos, sucumbiu e em pleno Maracanã tomou 3 gols, mas o Allan Kardec, aquele herói improvável, aquele cara que só jogou porque o Daverson não estava disponível, já atuou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, entra em campo, o Léo Ortiz, que vem sendo muito elogiado, falha, e aí 3-1 dá uma esperança para o Galo e uma boa vantagem para o Flamengo, Chiquito. Pois é, que loucura, hein? Eu tô achando que o Atlético Mineiro vai ficar igual todo mundo, né? Zero competition no final do ano. Vai disputar aquela foto só tem o Everton colorido, aquela da Copa do Brasil, por enquanto. Olha que o risco é grande de disputar uma Sul-Americana no ano que vem, mas ainda tem chance na Libertadores. Cara, me decepcionou o Galo do Milito ontem, porque realmente ele vinha de 2 jogos muito bons contra o River Plate. Claro que talvez aqueles jogadores que foram contratados e que jogam a Libertadores, né, o Fausto Vera e o Daverson, que hoje são titulares, fizeram falta, mas assim, o Galo muito permissivo, né? E aí tem que olhar o lado do Flamengo também, que soube muito bem aproveitar os espaços. Fausto Vera fez falta? Preciso dizer isso, no Galo ele tá fazendo falta. Mas o Otávio e o Alan Franco fizeram uma partida muito ruim. Se você deixar o Gerson no meio de campo comandar as ações, esquece. No primeiro gol, ele de costas, ele consegue quebrar a linha defensiva do Galo e servir o Wesley, que caiu por dentro, com um latifúndio para correr. E aí você tem um esquema tático muito bem postado pelo Felipe Luiz, porque o Flamengo me surpreendeu também que o Gabigol voltou para marcar. O Gabigol correu, tomou a chamada do Felipe Luiz, fez a sua parte ofensivamente, mas voltou para marcar. Todo mundo marca no Flamengo. E isso é trabalho do técnico. O Atlético não foi esse Atlético combativo que a gente viu nos últimos jogos. E aí o Flamengo deitou, né? Fez o resultado. Esse gol do Allan Kardec, que marcou depois de quase 500 dias, ele dá uma sobrevida. Só que do outro lado tem o Flamengo, né? Então, assim, 2 gols de diferença, dá pro Galo buscar? Dá. O problema é que do outro lado tá o Flamengo, que eu não imagino que não vá fazer um gol lá. Quer analisar o jogo de volta? Jogo aberto, Chico Show. É o jogo aberto, Chico Show. Com permissão da diretoria. Com permissão da direção. Mas ele foi muito bem no comentário. E quem, às vezes o comentário é longo, mas ele é frutífero, vale a pena. Obrigado. Que assim seja. Desculpa aí, viu? O Chico quebrava a louça na tua Agora, casa. Sgarbi, qual é a sua consideração em relação a essa vitória? 3-1, hein? Não foi pouco o Flamengo pra cima do Galo. Primeiro que eu tô achando super divertido ver a cara do Everton hoje. É impressionante, né? O Galo tenta forçar uma rivalidade com o Flamengo, só que o Flamengo é tão maior que o Galo que o Flamengo resolve em campo. Não dá nem atenção pro Everton, cara. Você tá mexendo em vespeiro, hein? Não, com o Everton, mas é a verdade, é a grande verdade. Fica ali o Everton tentando forçar uma rivalidade, enfim. Mas, pra mim, o ponto principal dessa partida, e o que eu quero falar além do grande comentário do Chico, né, literalmente, é sobre o Gabigol. Porque o Gabigol é um cara que, a gente pode citar aqui vários defeitos do Gabigol. Um cara que vestiu a camisa do Corinthians, um cara que em certo momento não estava tão comprometido. Hein? Só que tem uma coisa que já mostra o trabalho do Felipe Luiz e que é a grande diferença do trabalho do Tite. Cara, você tem um Gabigol no time, numa decisão, você não pode abrir mão desse cara. Você não pode abrir mão desse cara. É um cara que tem 15 gols, se não me engano, em 17 finais pelo Flamengo. Um cara que entra em campo... 17. Exatamente. Boa, obrigado. Mas é um cara que entra em campo, em decisões, e decide. O Gabigol, muitas vezes, tudo bem, aí entra o papo, mas você recebe um salário milionário, tem que entregar mais, claro. Só que para um jogador desse nível, você tem que dar confiança também. Confiança pro jogador. O Denilson fala muito aqui sobre a questão da confiança, o jogador tá confiante ou não. É o jogo pro Gabigol, no meu ponto de vista, para dar a volta por cima dele no Flamengo.
porque é mais um campeonato que vai ficar nas mãos dele. Sensacional, para mim, Filipe Luís certinho em dar oportunidade, principalmente confiança, porque confiança para esse tipo de jogador é em campo, na minha opinião. Agora, Ulisses, esse é o assunto. O Gabigol, ele realmente acabou sendo o destaque dessa partida pelos 2 gols e até por tomar uma bronca pública, discutir com o treinador, que era colega, é amigo dele, mas a gente vê que no futebol é assim, o mais importante é ganhar e o Flamengo, pelo menos nesse primeiro jogo, fez a sua parte. Como é que pode um técnico tão experiente, né, levar para o pessoal uma relação com um jogador de futebol, tirá-lo do time, prejudicá-lo, entendeu? Que é o caso do Tite, né? Levou para o pessoal, né? Porque a bronca do Tite com o Gabigol foi maior do que o Flamengo, foi maior do que o profissionalismo do Tite, está provado aí. O cara entrou em campo e está resolvendo, entendeu? Como é que pode isso, né? Essa questão vingativa, né? É um negócio tão feio isso, tão ruim. Com a anuência da diretoria, tá? Mas voltando... Mas, gente, só uma você não vai coisa. defender. Mas só uma coisa. O Pedro, você acha que não merecia o lugar no time titular? Para mim, até a lesão, era o melhor jogador do Flamengo e o mais regular sempre foi o Gerson. Com o técnico da seleção brasileira, o Pedro e o Gabigol jogaram juntos e deram títulos ao Flamengo. Os gols que o Pedro tem no Brasileirão foram alcançados na última rodada apenas. Sim, mas deram títulos. E há quanto tempo ele tá machucado? E o Gabigol, um jogador de qualidade desse, fica fora do elenco, fica fora do time, fica fora do jogo, não, isso é outra ficar coisa. no banco. Então, mas ser titular, não é outra coisa. discuto. Mas eu tô falando do Gabigol, não tô falando do Pedro. Tô falando do Gabigol especificamente. Em relação ao Gabigol, que é um jogador de altíssima qualidade... É que o Gabigol disse que ele não queria jogar com o Pedro, ele queria disputar posição com o Pedro e aí disputou e perdeu. Não é ele que escolhe. Eu sou o técnico que vai jogar os dois, como foi com o Dorival. Por que o Dorival jogou os dois? Dorival jogou os dois, deram o título pro Flamengo e pronto. Então eu acho o seguinte... Porque o Gabigol aceitou jogar de meia naquele momento. Por que aceitou jogar de meia? Porque tem conversa, tem técnico de qualidade, o cara conversa, explica, eu preciso de você aqui. O cara joga no time do técnico, vermelho, entendeu? O que acontece, não pode questionar. O que acontece foi o seguinte, o que eu vejo é um Galo campeão da Copa do Brasil. Um Galo? Um Flamengo campeão da Copa do Brasil. Como que isso vai Galo vice-campeão da Copa do Brasil. 5-1 com o Corinthians, os caras fecharam tudo lá. Eu vejo um Flamengo, eu vejo... Eu vejo, meu filho, falar mal do Tite aqui, a gente quase apanha de você. Você falta bater na gente. A diretoria... Imagina, não está dependendo. O que acontece é o seguinte, acabou a Copa do Brasil. Flamengo campeão. E merecidamente, e parabéns a todos os envolvidos, o Felipe e tudo, e acabou. Que mesmo na amizade chamou a atenção dele, discutiram e já se resolveram. Rona, antes da dublagem, que foi legal, né, Dedê? Quero a sua opinião. Você acha que o Flamengo já sacramentou mesmo essa história? Falando sério agora, sem Tá, vou falar sério, mas antes eu tenho que dar uma pitadinha aí. Você não precisa nem jantar hoje, tá? Já se alimentou hoje durante o programa aqui, Ave Maria. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm que entender o seguinte, a diferença foi gritante aí, foi colocada no primeiro jogo. No segundo jogo não vai ter. Vai ser aquela festa, vai ser aquele negócio bonito. A conversa que teve o Felipe Lancelotti aí, todo mundo agora é o Lancelotti. Felipe Mourinho, Felipe Lancelotti. A conversa que ele teve com... Nada mais é como uma conversa educada entre os dois que jogaram junto e tem personalidade e pode falar um com o outro. Não foi aquela baixaria que foi o Mano e o Marcelo. E agora estão falando que o Mano é anjo. Então é bem diferente essa conversa que teve aí. Nossa, essa conversa que teve aí, ela é de cara que quer ganhar, é pensando no grupo, é pensando num todo. É bem diferente. Então o Flamengo está prontíssimo já para esse primeiro título aí do ano aí. Segundo, né? Acho que é o segundo. Já tem o estadual. Segundo título. Mas tá bem, pelo time que tem, pelo investimento que foi colocado, por tudo que foi realizado, por todo mundo, os baba-ovo aí que tem na imprensa, os chorões aí da vida, que fica vendo os outros times quando tal de Maurinho, Mauricinho, fica chorando na televisão, tudo quanto é lugar. Isso é uma vergonha. Aí os caras já levaram, por quê? Tem o melhor time, tem o maior investimento, agora não se fala mais de fair play financeiro, né, Chico? Não. Até você não fala mais. Não, então tem umas coisas no futebol que me irritam muito, mas nesse caso tem a união dos jogadores e os melhores jogadores vencerão essa competição. Everton, você concorda com o Ronaldo? Renata, peraí, para tudo do Oiapoque ao Chuí. Eu concordar com o Ronaldo? Nunca. Eu não concordo nunca. Aí tá cheio de profetas do acontecido. Ulisses, você já viu aqueles movimentos de água, assim, de afogamento em filmes de Hollywood?
O Ulisses é aquele cara que joga ele na piscina, eles ficam fazendo assim, na água da piscina, pra fazer volume, ele não tem pra fazer espelho em onda. casa, Pra meu parecer Deus. que Ele tá não no tem mar. espelho em Então, assim, casa. Ai, gente. Olha o profeta tamanho do desse acontecido jaburu, total. O Esgarbinho falando de rivalidade, é um que não pode falar, porque toda vez que cruza com o Atlético fica pelo caminho. Então esse aí também não faz a menor diferença o que diz. Esse cara aqui, ó. O Chico, coitado, só resta pra ele lamentar, porque a temporada tá dura e vai piorar ainda mais. A sua vai ficar igual. Pra Sula comigo. Eu não sei de que lado que o Dedê tá, sabe? Eu não sei de que lado que o Dedê tá, então não dá pra falar. Flamengo, irmão. Desespero. Sou Flamengo, irmão. Aí, receba! Tem Receba aí, Flamengo, ele falou! Ronaldo. Você tá gaguejando numa plena segunda-feira. 1.130 dias que você não ganha do Palmeiras. Vai deitar e levanta de novo. Dias que você não ganha do Palmeiras. Vai deitar e levanta. Pra cima do Palmeiras foi com o Silvinho de treinador. Ele tá tirando Silvinho de fogo. treinador. A gente fala amanhã. Pelo que eu consigo. Da parada. Desliga aí pra nós. Tá com Desliga aí 3 pra nós, pontos na por favor. cabeça. Deixa eu falar. Agora é minha vez de falar, né? Deixa eu dizer uma coisa. O Corinthians foi vítima de uma remontada do Atlético, o próprio Flamengo foi. O Corinthians, aliás, você lembra lá em 2008? 3-0, aí pá, festa, aí gol do Enilton, aí o Carlinhos Bala falou assim, esse gol aí é o gol do título lá. E aí o resto da história a gente já viu. Então, se tem alguém que não pode falar aí, é exatamente o Ronaldo. Agora, é difícil, Renata? Mas você vai ver domingo aqui, hein? Segunda vocês me aguardem. Olha o que ele falou, Ronaldo. Vai ver domingo lá. E olha, nem o desentendimento, nem as palavras fortes e ásperas entre Gabigol e Felipe Luiz acabaram prejudicando o Flamengo. Nem